Eduardo, domo meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover aqui no canal, onde hoje vamos falar sobre os episódios mais recentes da obra, o episódio de número 103 e um pouco do episódio de número 102, por conta de que semana passada você deve ter notado que não houve Black Clover na minha opinião, por conta que foi puro flashback, o que torna irrelevante o episódio para a gente conversar. Já esse episódio 103 foi uma adaptação do mangá, continuou a história, não foi flashback, tipo, não foi recapitulação de episódios anteriores, bem tipo começo da obra. Para todo caso, vou falar o que eu achei desses episódios, como foi o que eu gostei, porque quando o assunto é se tratar de opens, Black Clover tá seguindo os passos de One Piece, se é que você me entende. Mas, para todo caso, então, vamos falar de Black Clover, seu episódio de número 103, mais conhecido como No Eri será apelona. As opens e endings novas são tão fantásticas, Asta e Yuno se separam para proteger o reino. Sem dúvidas, eu já começo ressaltando a melhor parte do episódio, porque a introdução dessa abertura nova, dessa ending nova, torna esse episódio um dos melhores episódios. A história foi boa, só que aquela cereja foi, digamos que, as opens e endings novas. Eu diria que a abertura, ela manteve a qualidade da anterior, só que ela ainda consegue se superar. O que acontece é que tem vários problemas, pelo fato de que muitos fãs estão bravos porque tem vários spoilers. Só que eu não vejo pelo problema ser esse, porque eu leio o mangá, também tem isso, por isso que eu não vejo o problema. Só que eu acredito que isso dá mais hype, você colocar tipo a Noelle, por exemplo, mostrou a evolução dela, mostrou uma técnica nova que ela irá despertar, mostrou que todo o treinamento que ela fez finalmente está resultando em algo, a forte determinação dela. Então ter colocado um momento importante que a Noelle vai estar lutando contra uma elfa, por exemplo, foi legal porque cria uma hype, tipo, quando que vai acontecer esse episódio? Será que eu vou pro mangá? Caraca, eu tô muito ansioso pra quando isso vai acontecer. Então tem essa visão, muitos fãs podem realmente ter ficado bravos porque vários spoilers nessa abertura, só que eu acho que os spoilers colocados são para fazer hype, digamos que para esse arco. Então, na minha opinião, todas as cenas colocadas foram muito bem feitas, tanto para quem não lê o mangá como para quem lê, porque quem lê vai querer ver isso animado para ver, caraca, quando que vai acontecer isso, e eu quero ver aquela trilha sonora, quero ver aquela animação que às vezes fica boa. Então, tipo, quem lê o mangá vai estar animado, só que quem não vê também vai ter um público que vai estar animado, uma parte que vai pensar, caraca, quando que vai acontecer isso? Eu tô interessado. Então, na minha opinião, foi uma abertura bem estratégica, eu vejo mais pelo lado positivo do que o lado negativo da coisa. Então, eu gostei da abertura, a letra, a música em questão é muito boa, eu ainda tenho que dar uma olhada na letra, sendo honesto, mas o grupo musical é o Empire, que fez a terceira ending de Black Clover. Então, essa música Right Now, a nova, é muito boa e é um grupo já conhecido, digamos que para os fãs desde o começo da obra. Já sobre a ending nova, meus jovens Kohais, é fantástica, sem dúvidas virou minha abertura, ou melhor dizendo, minha ending favorita. Porque a ending nova, digamos que ela é uma ending que consegue superar a primeira ending, que até então, desde então, eu tinha como minha ending ainda favorita, a primeira. Só que essa consegue, digamos que, fazer com que você se mantenha concentrado, digamos, em torno da história. Ela apresenta, digamos, algo em torno da ending tocando. A gente vê os companheiros do Asta falando com ele, só que como se ele estivesse sendo possuído pelo demônio que habita a espada. A maneira com que o demônio vai o possuindo, controlando, a gente vai vendo também o sofrimento, a cara de tristeza, de solidão dele. Além da cena final que dá a entender como se o demônio estivesse devorando ele e o Asta aceitasse isso. Pelo fato de que a cena que o demônio vai para, digamos que comê-lo, engoli-lo, é feito da maneira sendo criada a espada, ou seja, se o Asta for devorado pelo demônio é quando ele usa a espada. Então a maneira como foi feita essa ending foi sem dúvidas muito bonita. Ela tem uma história em torno, digamos que em torno do protagonista, do poder dele, dos companheiros, digamos que o consolando, o ajudando, ou também numa outra visão que o demônio manipula tudo isso em volta dele. Então foi bem legal a cena final da Yuno surgindo no meio e olhando para o Asta, que está em uma cara de sofrimento após ter ativado, digamos que o poder da espada demoníaca. Então, na minha opinião, foi muito legal ter colocado já o demônio na ending, porque vai ser algo importante nesse arco, e a maneira como o Asta é controlado, é possuído, é manipulado, mas ele aceita isso para que ele consiga ter poder e proteger seus companheiros, foi muito bem feita. Então, eu gostei dessa ending, sem dúvidas, é uma das minhas favoritas de Black Clover. Mas então, tendo falado da melhor parte do episódio, que foi a nova abertura, foi a nova ending. Aliás, a abertura eu ainda nem ressaltei muita coisa, mas a gente teve, digamos, uma cena em torno de cada personagem importante que será do arco. A gente vê a ligação dos
Fuegwarion no Kyodai, a gente vai ver Alegorion, a gente vai ver o Fuegwarion Dancho, então é algo muito importante isso desse arco. Outra parte importante é ver, digamos que o Fira, do Urangrus, e ver, digamos que cada família, digamos, nobre do reino de Clover, você nota isso na abertura, por exemplo, ou digamos que em personagens que são muito importantes e tem ligação com os elfos. Então essa abertura mostra muita coisa, por isso que muitos estão bravos. Caraca, quanto spoiler foi colocado nessa abertura. Só que é algo bem legal, porque alguns spoilers talvez você nem entenda. Mas continuando, episódio muito satisfatório, eu gostei bastante de ver o desfecho rapidamente da luta que teve contra o elfo, que poderia ter tudo isso acontecido no episódio 2, só que é um sério problema que talvez eu fale no final do vídeo pra não começar nessa parte. Mas Black Clover está precisando ganhar muito tempo e provavelmente ainda terá episódios como o episódio da semana passada, que serão flashbacks. Mas sobre isso a gente fala logo logo. Então, eu gostei bastante de ver, digamos, a maneira com que o Asta usou a espada nova dele, demoníaca, a espada do Rihito, e vemos que ele teve que controlar, ele teve que tornar sua a energia sombria surgindo da espada, e ele conseguiu sentir e meio que se ligar às memórias dos elfos. Então provavelmente ele deve ter visto as memórias do Rihito quando estava com essa espada, tudo o que aconteceu com os elfos, pelo menos é isso que dá a entender. Só que acontece que ele realmente sente a energia sombria, ele vê que é muito grande para se controlar e a dor é muito mais forte. Talvez considerá-la uma dor 10 vezes mais forte do que a Cuneiforme, talvez sim. Para todo caso, a gente viu que o Asta ainda conseguiu controlar essa espada e assim ele começa a sugar e desfazer os feitiços que os elfos haviam feito. Ou seja, ele consegue curar todos do vilarejo com a sua espada nova, ele tira o veneno e acontece que assim ele derrota também o elfo, desfazendo o feitiço de reencarnação. Então foi muito importante porque era algo óbvio, era algo que a gente já estava conversando, que essa espada teria, digamos, várias utilidades. E a gente viu que é uma espada que tem muito as memórias do Rihito, dos elfos. É uma espada que possui uma enorme energia sombria, mais do que as outras. Talvez seja pelo Rihito ou talvez seja até pelo demônio que já possui a espada do Asta. E também vemos que dessa vez essa espada pode desfazer qualquer feitiço de elfos, como a própria magia de reencarnação. Então muito importante isso. Para todo caso, a maneira com que o Asta e o Yuno se ajudaram e rapidamente derrotaram o elfo foi muito inteligente. A gente viu que o Yuno criou aberturas, digamos que com a zona de mana, usando a foice de vento, e assim o Asta consegue perfurar porque o elfo nunca imaginava que ele iria atacar lá pelo meio. Então uma rivalidade, mas companheiros ao mesmo tempo que se ajudam e conseguem vencer. Para todo caso, o episódio ainda teve umas cenas engraçadas. A gente viu a Bero enchendo o saco do Asta, consagrando somente o Yuno. A gente viu que o Asta fala que ele foi 500 vezes melhor que o Yuno, e o Yuno fala Ariandai. Então, sério, essa parte foi muito boa. Mas então vamos falar um pouco, digamos que do reencontro do Asta, junto com seus companheiros, com seu vilarejo, com seus familiares, com seus amigos e junto de Yuno. Mas então já vamos começar falando que antes do Asta, digamos que conversar com a Shishtariri, digamos lá com o Shippa-san, junto do Yuno, a gente viu que focam numa parte do Nozero junto dos sobreviventes dos Royal Knights. E acontece que eles estão falando que o Asta e o Yuno esperam que estejam bem, provavelmente eles estão, por mais que eles tenham sentido uma mana enorme em volta do local, mas acontece que com a determinação que eles tinham, eles vão conseguir vencer, e daí acontece que eles falam que logo eles voltarão logo pra capital, e daí volta pra cena deles e eles estão literalmente comendo e conversando. Tipo, os caras lá, a capital real sofrendo o maior ataque, e o desgraçado lá do Asta e do Yuno estão comendo de boa, conversando. Só que acontece que eles tinham que explicar a situação lá pro vilarejo de Hand, caso algo acontecesse novamente ali. Então eles falam sobre os ataques dos elfos, a reencarnação, sobre a capital real estar sofrendo vários ataques terroristas do Byakuya. Então digamos que o vilarejo de Hunt já sabe sobre tudo isso, e o Yuno e o Asta voltarão de volta para lá, porque eles têm que lutar contra os outros elfos. Então vemos a despedida, digamos, de seus irmãos mais novos. A gente viu que a Shishtariri fala que como eles estavam em apuros, agora eles devem ir proteger os outros. Então foi uma parte bem bonita, bem legal. A gente viu o Shippa-san orgulhoso do Asta, porque o Yuno ele já sabia que era talentoso, mas o Asta ele continua meio que orgulhoso, todo sentimental, chorando. Então eu acredito que foi uma parte, um episódio muito bonito para quem realmente gosta de Black Clover, gosta do Asta, porque é o crescimento, digamos que, dos personagens principais. A gente queria ver o Asta, digamos que, salvando o vilarejo dele junto do Yuno, querendo ou não, onde eles cresceram, onde eles viveram a vida deles, onde eles almejaram o sonho de se tornar o Rei Mago. Então acontece que eles terem partido para a capital real e ter mandado dinheiro, sempre estarem protegendo de certa maneira, mesmo que distante o vilarejo, foi muito bonito. E ter visto eles voltando, mostrando que independente da situação, eles sempre protegerão quando puderem Hand, foi muito legal. Então, na minha opinião, foi uma das melhores partes do episódio, de que a Shishtariri, todos os irmãos mais novos, todos do vilarejo, o Shippa-san, eles veem o crescimento do Yuno e principalmente do Asta. Mas tendo falado dessa parte, vamos falar de outras partes do episódio. Claro que eu deveria ressaltar um dos momentos mais importantes da obra, um dos momentos mais engraçados da obra, um dos momentos que eu queria ver o Asta falando
Shishtariri Aesteru, porque sério, quem não esperou pra ver ela usando o feitiço, digamos, de punho d'água do amor no Asta? Foi muito engraçado. A cena do próprio protagonista falando que já estava sentindo saudade disso e pede mais foi mais divertido ainda. E até quando ele se despede dela, ele ainda se declara mais uma vez pela Shishtariri. Sério, eu ainda quero ter um episódio que a Noero e a Mimosa vejam o Asta se declarando pra Shishtariri, ou pelo menos falando que a ama. Vai ser muito engraçado isso pra ver a reação delas. Mas, pra todo caso, eu deveria ressaltar porque foi uma das cenas que eu mais esperava pra esse episódio, quando tivesse o reencontro do Asta e, digamos, do vilarejo dos companheiros de Randy. Então acontece do episódio rapidamente se concluir, meus queridos, por conta que vemos que o Asta e o Yuno vão voltar para a capital real. Eles já falaram com seus, como eu posso dizer, irmãos mais novos, seus companheiros do vilarejo. A Shishtariri falou que realmente eles devem ir proteger todos como eles estavam em apuros. E acontece que nesse momento, um cavaleiro mágico das Orcas Púrpuras surge e fala para levar eles junto, porque ele é um membro dos Cavaleiros Mágicos, então ele também deve proteger a capital real. E acontece que o Yuno também o leva. Só que foi uma parte interessante porque mostra o porquê dele estar no vilarejo, no reino esquecido de Randy, por conta que ele é um membro das Orcas Púrpuras. E acontece que é aquele esquadrão que teve sérios problemas com o capitão que havia aceitado, digamos que suborno, dinheiros ilícitos, vários dinheiros sujos. Então acontece que para recuperar a honra de seu esquadrão, ele decidiu patrulhar Randy. E nesse momento ele achou várias coisas que lhe interessavam, digamos que para o seu tipo de magia ou para seu conhecimento, várias plantas carnívoras. E acontece que isso ajuda na sua Mahou, porque ele é do tipo de plantas venenosas. Só que acontece que enquanto ele andava, ele foi pego, digamos que pela magia de reencarnação. Então foi assim que ele virou um elfo. Então foi uma parte bem legal, porque a gente viu o porquê ele transformou em um elfo. Mas antes, ressaltando uma parte bem importante do episódio, por conta que foi muito interessante, foi o fato, digamos que do Asta ver os gritos do elfo, por conta que, pelo que dava a entender, é como se fosse um pedido de socorro, por conta que a alma do elfo no corpo humano já estava se descontrolando, ele não conseguia mais controlar, digamos que a mana. Era a mesma situação que ocorreu quando os Byakuras estavam quase se destruindo, como por exemplo a Fana, o Veto. Foi essa, digamos que, a sensação de ki que o Asta sentiu em volta dele, a mana, o poder absurdo que estava surgindo, por conta que, digamos, os elfos não entendem o porquê deles terem sido traídos, se eles poderiam talvez ter a possibilidade de coexistir, digamos, ambos junto às raças, como o próprio Urihito falava no tempo que eles eram vivos, que eles só não gostam de si mesmos porque eles nunca deram uma chance um para os outros. Então acontece que mostra, digamos que para o casamento do Urihito, a planta, digamos que ele ia dar, a gente viu que o Urihito, sempre sendo gentil, fala que iria adorar esse presente, tanto ele como sua noiva, a Tetia. Então acontece que Urihito foi o símbolo dos elfos, ele mostrou esse amor gigante. E acontece que os elfos realmente queriam dar uma chance para os humanos, mas quando eles deram, eles recebem isso de presente, digamos que essa traição, e são mortos. Então ele não consegue mais controlar as emoções, então meio que ele quer se acabar com todos os humanos, ele não entende mais nada em volta dele. E acontece que nesse momento parece que ele não consegue mais controlar sua própria alma, sua própria mana, e foi o momento que o Asta teve que, digamos, desfazer o feitiço de reencarnação, ou seja, em modos matá-lo ou enviá-lo para onde ele já estava. Então acontece que vemos que o Asta consegue executar isso e salva tanto o humano que era o Cavaleiro Mágico como o elfo de certa maneira, porque por mais que seja talvez uma morte, a gente vê que podemos também ver pelo lado que o elfo está voltando, digamos, para onde ele já morava. Ele habitava, digamos que um corpo que não era mais dele e ele não estava mais controlando suas emoções. Então eu considero por esse lado, eu vejo por esse ponto de vista que o Asta estava tentando salvá-lo. Podemos considerar uma morte? Podemos, mas eles já estavam mortos. Não é à toa que é chamado feitiço de reencarnação. Mas para todo caso, eu queria ressaltar essa parte porque foi muito importante, digamos que os gritos de pedidos, os gritos de socorro dos elfos, e Asta tenta atendê-los. Mas acredito rapidamente, já para concluir aqui com vocês o assunto dos episódios atuais, eu devo falar sobre o episódio 102, por isso já estou deixando para falar só no final do vídeo, porque isso nem é falar sobre o episódio, porque o episódio foi flashback, nem tenho que comentar dos flashbacks que são de episódios passados. Então, o que eu vou conversar com vocês é algo importante porque é sobre o futuro de Black Clover, ou algo relacionado a isso. Por conta que a gente viu que o mangá na fase atual, ele já está se iniciando o arco novo. É um arco que no momento não dá pra falar, senão você vai ter spoilers. Mas é um arco após a Guerra dos Elfos, está se estabelecendo ainda. A gente vê os problemas que teve, as soluções que todos os Cavaleiros Mágicos procuram realizar. E acontece que isso ainda está no começo, digamos que no mangá. O autor ainda está fazendo isso semanalmente. E acontece que o arco dos Elfos é um arco que, tipo, ele é bem extenso, ele vai ter várias batalhas ainda importantes.
Só que acontece que ele já está indo, digamos que para as batalhas importantes, ele já vai começar essas batalhas. E logo logo a adaptação desse arco vai ser concluída, e assim vai chegar do lado do arco atual que está no mangá. Então a obra tem que ganhar muito tempo, por isso eu acredito que a cada mês Black Clover, a produção, já deve ter esse planejado e vai colocar um filler, um flashback, um episódio especial. Então, digamos que a cada 3 episódios sobre a adaptação do arco da guerra, vem um episódio especial, por exemplo, até que a obra original, digamos que ganhe material a mais e consiga se estabelecer. Por conta que senão logo logo chega e como é que o anime vai adaptar? Não pode seguir uma originalidade. Eles têm que seguir, digamos, a fidelidade que eles já vêm seguindo desde o começo, não é mesmo? Então a obra está com esse sério problema, por isso que você vê que eles se enrolam também em certas partes, eles voltam, digamos, com o episódio em várias cenas, porque é o jeito deles ganharem 30 segundos, só que esses 30 segundos são muito importantes, digamos que para o autor se estabelecer, digamos que no mangá. Então eu acredito que eu já ressaltei isso, quando for necessário eu vou falar disso de volta com vocês, é algo que dá raiva, eu entendo, porque a gente tá esperando a continuação, a gente quer ver a adaptação, a gente quer ver, digamos que novas lutas, a gente não quer, digamos que um episódio focado em flashback de episódios passados. Só que acontece que isso é muito importante para que a obra continue se estabelecendo e continue sendo animada, publicada. Mas então o episódio da semana passada, daí acontece de vermos que foi focado lá no pessoal de Hunt, neles recebendo as cartas do Asta, porque enquanto o Asta e o Yuno estavam lutando contra o Elfo, mostra na visão da Shishtariri tudo o que vem ocorrendo desde o começo da partida do Asta, as cartas que eles vêm recebendo, que o Asta sempre escreve bastante, que o Yuno já são cartas mais curtas. A gente viu que desde então tudo que o Asta falou sobre as missões dele, o Yuno falou quando conheceu o Rei Mago, o Asta descreve melhor esse acontecimento. Então foi puro flashback, mas foi na visão deles. Então particularmente eu gostei desse ponto e não vejo um problema às vezes em ocorrer em ter flashbacks. É algo que irrita quando a gente tá assistindo, só que a gente tem que pensar no futuro da obra, porque eles também têm que ganhar tempo para que eles continuem adaptando, digamos que, esses episódios. Mas então é isso, o meu pedido especial é que você não fique tão nervoso. Eu sei, você fica bravo no começo quando você tá assistindo, porque você queria ver algo, digamos que fiel à obra, à adaptação. Você não quer ver filler, você não quer ver flashback, é triste quando isso acontece. Quando são fillers até de qualidade, isso não é um problema, mas quando são fillers meio problemáticos, se está no episódio importante, no arco, irrita. Eu entendo o seu sentimento, só que eu também quero que você entenda meio que o lado da produção, da staff, e também olhe o lado do mangaka. Afinal, ele deve estar dando o seu melhor, digamos que para publicar, digamos que o arco novo na Shonen Jump, além que a produção do anime está com sérios problemas, porque eles têm que esperar o mangaka continuar fazendo o material, digamos, o bastante para que eles vão continuando adaptando esse arco que está sendo animado. Mas para todo caso, acho que sobre isso a gente pode conversar sobre outro momento, quando for importante de volta a ressaltar, para falar, para acalmar vocês. Mas acredito que eu queria falar tudo sobre esse episódio de Black Clover, o episódio de número 102, e agora acredito que já falei de algumas partes importantes do 103. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar sobre Black Clover, seus episódios mais recentes, o episódio de número 102 e o episódio de número 103. Ambos foram episódios, como eu posso dizer, bons, de certa maneira. O episódio 103 foi muito incrível, só que o 102 teve seus problemas. Eu falei minha opinião sobre tudo isso, acredito que agora, espero que você entenda, digamos que o meu lado, o meu ponto de vista, o lado da staff também. Então, acredito que o episódio de número 102 foi aquele episódio que é difícil dizer se foi bom, mas ele foi um episódio que foi bom e ruim ao mesmo tempo. Já o 103 continuou mantendo a história, então foi espetacular, incrível, ainda mais pela open ending. Algo que eu devo ressaltar, a relação de Oyako, do Shippa-san e do Asta, porque não é qualquer um que consegue entender o Asta falando e comendo ao mesmo tempo. Foi muito engraçado porque ele foi o único que conseguiu, então mostra mesmo o laço de Oyako. Para todo caso, além disso, a gente viu que o episódio se concluiu, digamos que com o Asta e o Yuno indo por caminhos separados, pelo fato de que há vários, digamos que manas de elfos pelo norte e pelo sul, por direções opostas. E acontece que a melhor maneira é eles se separarem, então o Asta vai para uma direção e o Yuno vai para a outra. Acontece que o subordinado, o Cavaleiro das Orcas Púrpuras, ele vai com o Yuno pelo fato de que o Asta falou que eu tenho a espada, eu posso acabar com os elfos, você não, Yuno. E o Yuno fala, eu sou mais forte que você. E daí a gente viu que os dois começam a discutir, só que o Yuno concorda que ele não tem um meio de acabar com os elfos. Então provavelmente uma marrow de paralisia, de veneno, o Cavaleiro das Orcas Púrpuras deve ter. E na visão do Yuno foi meio que negativo isso, então foi muito omoshiroi. Para todo caso, para concluir, Petito Konoba, então, foi um dos melhores da obra, foi, digamos que baseado nisso, dessa parte final do episódio, que o Yuno fala, você quer se separar mesmo de mim? O Asta diz, sim. Você tem certeza? Ele diz, sim. Hontoni Hai.
E acontece que daí o Asta fala, Ah, então você vai sentir saudade, por isso você não quer que a gente se separe? e daí o Yuno, tipo, já desfaz a magia que tava do lado do Asta, digamos que do tornado, do vento, e o Asta já vai caindo, porque era só isso, ele só queria ter certeza mesmo, pro Asta se preparar pra ele cair no chão, ou digamos que em terra, porque o Yuno continuou indo para outra direção dele. Então foi muito boa essa parte, na minha opinião. Eu espero até que essa parte do Petito Kurobá seja uma parte real pro próximo episódio, que digamos que o Yuno fez isso e o Asta acabou indo para outra direção. Eu acredito que não vai ser, mas se fosse dessa maneira seria muito engraçada, porque seria, digamos, um Petito Kurobá que fez parte, digamos que da obra, foi mesmo canônico. Mas, pra todo caso, tendo falado dessa parte, eu acredito que era isso que eu mais queria falar sobre o episódio, meus queridos Kohais, por conta que foi um episódio muito bom. A gente viu um pouco o lado dos elfos, tanto na abertura que mostrou, como mostrou no episódio. Talvez eles não queiram realmente acabar com os humanos, só que eles não veem, digamos que um outro lado, afinal eles foram traídos, eles foram mortos por essa raça. Só que também foi uma raça de vários anos atrás. Pode existir humanos bons que querem coexistir com os elfos, como por exemplo o próprio Asta. Então foi uma parte muito importante para a obra, eu acho que ter colocado isso nesse episódio em torno dos elfos, que eles também não querem ao mesmo tempo machucar, mas ao mesmo tempo eles ainda têm raiva dos humanos. Mas sobre isso, vamos esperar para poder realmente conversar. Mas sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Próximo episódio de Black Clover, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente veremos a volta de todos os touros negros, talvez na capital real, a volta deles todos reunidos. Por conta do que? Acontece que talvez não seja todos, né? A Noelle foi para a capital real, só que ela foi, digamos que com Zero, talvez para defender o castelo da família, digamos, do clã da nobreza deles. Só que acontece que enquanto ela está indo para lá, a Mimosa também está indo junto. A gente viu que o Yuno tomou um outro rumo e ele vai reencontrar o Asta na capital real. E a direção que o Asta está indo talvez não seja próxima aonde o Uruk está indo. Por conta do que? A gente viu que foca, digamos que um dos membros do Byakuya, dos elfos, estarem atacando ou ir para o ataque contra o Magma e contra a Vanessa, que estavam treinando. Então acontece que eles observam a situação e pela prévia também que já mostra, provavelmente vai ser um confronto entre Magma e Ruku. Só que provavelmente o Asta deve chegar lá para, digamos, desfazer o feitiço de reencarnação e fazer com que o próprio elfo saia do corpo do Ruku e ele volte a sã consciência. Então provavelmente deve ser isso que vai acontecer, ainda mais para reunir todos os touros negros livres do feitiço e para mostrar, digamos que o Ruku, né, tipo, ele todo empolgado querendo lutar contra os elfos, porque eu quero ver isso. Mas então tô muito curioso, mas agora é esperar, é aguardar, porque provavelmente deve ter Magma e Ruku para o próximo episódio, como já mostrou pela prévia, e como a gente já imagina, porque eles têm uma relação muito de amizade, tipo, muito Asta e Yuno. Mas tá assistindo? A gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?